Bom dia com Jesus, né? Para ter bom dia só pode ser com Jesus mesmo. O irmão Rinaldo, ele pregou sexta-feira aqui, passada, e sobre o caminho. Você toma o caminho livre de todo embaraço. Aí vimos sair o então Saulo de Tarso, tendo seu caminho cruzado, Deus cruzando seu caminho a caminho de Damasco. Vimos também, segundo Crônicas, capítulo 26, Uzias e o seu caminho, terminando leproso e morrendo, portanto. Ele pensou em tomar qualquer caminho. Qualquer caminho para ele não fazia diferença. Vimos o mapa rodoviário, que são caminhos, e também aquele homem que tentou corrigir o irmão Branham por causa da cura divina. E vimos que ele ia para um lugar escuro, sua casa. Aí vimos aquele exemplo da lanterna que ilumina, não lá a casa, mas onde vai pisar, vai iluminando o caminho. Então, encaixadamente, ele citou esse quadro aqui, que está em Dores de Parto, parágrafo 10, por que escolhestes este caminho, né? E a expressão de Paulo foi muito bem convertida para caminho, em Romanos 8. Quem nos separará do caminho de Deus, né? Zaqueu teve o seu caminho cruzado por Jesus Cristo. Deus cruzou o seu caminho. E aí vem mais uma recomendação: mudar de caminho é arrependimento. Mudar de caminho, o arrependimento quer dizer mudar de caminho. É dizer, vou restituir. Me veio essa grande luz sobre arrependimento. Arrependimento quer dizer mudar de caminho. E foi o que aconteceu com Zaqueu, lá na sua casa, quando Jesus, em silêncio ali, falou profundamente ao seu coração. E o seu arrependimento, a sua conversão, a sua mudança de caminho diz, vou restituir. Muito importante, muito profundo, muito ungida a mensagem. Agora, nós vamos ter aqui, eu não posso estar usando isso como linha, não, porque às vezes eu leio um caso e logo começa a surgir tantos outros, não é? Seguindo aquele. Mas vamos ver aqui. Isso não quer dizer que os irmãos, as irmãs não devem escrever sobre problemas. Mas eu me refiro nem todos eles eu estou suposto a ler aqui para a igreja. Agora aqui é sobre a ceia. Talvez isso aqui fosse bom, era para a hora da comunhão, mas se caso for, posso repetir. É sobre uma sugestão baseada na mensagem Desespero. Você tem a mensagem Desespero aí? Na letra D, irmão, faça favor. Letra D. Desespero. Só para um detalhe. Nós temos sempre que olhar a data da mensagem. Que o irmão Branham falou aquilo. Porque o irmão Branham teve etapas. Ele dava, na verdade, servia ceia em cálices, a bandeja. Até que ele foi advertido sobre o assunto e passou para cálice.
Agora, com a igreja pequena, vazia, seria mais fácil, né? Obrigado. Foi em 63 já, não é? 63. Mas dentro de 2 anos houve muita coisa, aconteceu muita coisa. Isso nós já discutimos em plenário e nós tivemos vários apóstolos aqui que tomaram a ceia com o irmão Brana, como o irmão João Martins, conviveu, acompanhou 20 anos, tomaram a ceia ministrada por ele próprio. Então, eu disse para os pastores, façam o que vocês quiserem por lá. Eu não censuro, nem nada. Eu vou ficar com o que o irmão João Martins, irmão Frank e outros demais nos ensinaram. Nós vamos ficar com o cálice. Só não temos um só, também circunstancialmente. Bom, o melhor que fosse um só. Mas todos estão bebendo do mesmo cálice. Então, nós chegamos a essa conclusão. Eu disse, olha, outro dia mesmo, não há muito tempo, um pastor levantou essa questão baseada exatamente aqui em desespero. Mas eu disse, olha, se eu souber que algum de vocês está ministrando a ceia em cálice individual, eu não censuro. Só que aqui nós vamos ficar conforme nós fomos ensinados pessoalmente por pessoas, obreiros, apóstolos, que participaram pessoalmente com o irmão Brana. Inclusive o irmão, ele nos disse que foi ele quem chamou o irmão Brana e mostrou. O irmão Brana aceitou e passou para o cálice. Esteve aqui, ele contou essa experiência para nós. Então, é assim que a igreja deve proceder. Se souber que alguém faz assim diferente, não tem que censurar, não tem nada disso. Mas nós aqui em Goiânia, e consequentemente todo o companheirismo ficou estabelecido assim mesmo, não é? Mas eu não censuro a qualquer igreja que use cálice individual. Só que nós vamos ficar com outras referências do irmão Brana e com aquilo que pessoas testemunhas, apóstolos, participaram com o irmão Brana pessoalmente, não é? Viu? Então foi boa a sugestão aí, foi oportuna, porque talvez outros tivessem esta interrogação também. Aliás, a sugestão aqui está mais no objetivo de ganhar tempo, né? Mas eu acho, irmão ou irmã, que esse tempo da Santa Ceia, nós temos que acabar com essa pressa. Nós não temos noites de vigílias. Nós não temos jejum coletivo. A única reunião que demora mais um pouquinho entre nós é a ceia e os cultos de encontro. É a única. Mas demora o quê? Está terminando o que aí, irmão João? Meia hora mais tarde, né? Do culto, né? Ora, uma igreja desse tamanho, que dá 9 horas já terminou a ceia do lava-pés, eu acho que não precisa preocupar com o tempo, não. Os diáconos têm cooperado muito com as irmãs, com os irmãos que têm necessidade de ir embora, necessidades, né, imprevistas e mesmo efetivas, permanentes. Então eles têm cooperado o máximo. Eu sei que a sugestão é boa, quanto mais tempo nós ganharmos, melhor. Não, mas eu aproveito, inclusive, para tranquilizar mais ainda o lava-pés, principalmente os irmãos e mesmo de muitas irmãs. Vamos ter um relaxe, né? Assim, não olhar no relógio, não, porque nunca passa de 9 horas. Ora, 9 horas da noite não é tanto assim.
Meia hora a mais. Meia hora a mais. Isso falando do lava-pés dos irmãos, até que lava o último, lave os pés, que eu tenho notado, dificilmente passa de 9 horas, né, João? Muito difícil. Muito obrigado, Deus abençoe. Agora, ainda temos sobre casamento e divórcio. Casamento e divórcio não tem fim. Quando Jesus... O casamento e divórcio só vai ter fim com a introdução do milênio. Pode estar certo disso aí. Só com a introdução do milênio. Isso quer dizer, com o rapto, não é? Aí então o profeta disse que lá tudo que estava errado foi consertado. Mas enquanto está aqui, nós temos que entender que vamos lidar constantemente com o problema de casamento e divórcio. E isso em controvérsias e dificuldades. É um tema, é um assunto que nunca pode ser deixado nos encontros, nos plenários. E quando a gente começa com uma coisinha assim de casamento e divórcio, para vocês terem uma ideia, uma perguntinha, aí pode saber. Como não sei como é que fala quando tem muitas bombas, um tiroteio. Uma coisa chama a outra, não é, Moisés? Chama outra e chama mais outra e às vezes lá vai o período, vai embora e 2 períodos vão embora, se deixar o encontro todo fica só com casamento e divórcio. Não para. Por quê? Cada reunião nós temos pastores com experiências inéditas, novas experiências, surgindo casos diversos. Não podemos estabelecer uma regra fixa, porque cada caso tem que ser analisado individualmente. E carece muito do verdadeiro sacerdócio para isso. Por quê? A igreja, pela ordem social, não pode entender, às vezes, quando o sacerdócio de Deus libera um caso que fere a ordem social. E aí? Confirma, apoia, orienta. Então é muito difícil, porque isso está em constante confronto com a ordem social. Porque é o que se pode manter, para manter a cortina religiosa. Em tudo é casamento. Não tem, começa daí. Tanto assim que a Igreja Católica é a igreja mais certa fundamentalmente em relação a casamento. Mas ela deixa sempre uma vaca pastando em cima de uma árvore, né? Ela teria que deixar. O quadro dela é bonito nesse sentido. É casamento e aborto. Ela é fechada. Inclusive, ela defende o sexo somente para procriação. Se vai gerar um filho, então tem sexo. Se não vai gerar, não tem sexo. O que é falso. Então ela tem que arrancar várias páginas da Bíblia, 1 Coríntios 7 e tantos outros, próprio Hebreus, capítulo 13, né? E outras passagens da Bíblia, começando do Velho Testamento. Então ela coa o mosquito e engole o camelo. Exatamente. E forma essa cortina. E as denominações vão atrás. Forma essa cortina. É uma cortina hipócrita, que cobre as sujeiras do lado dentro, as falsas doutrinas e tudo. Isso satisfazendo a ordem social. E com dores ou sem dores, com lágrimas ou sem lágrimas, Deus tem que tirar. É o sai dela, povo meu, está nisso aí. Tem que sair dela. E por isso nós entramos em problemas cruéis, difíceis. E vamos ter que encarar as coisas como elas são de fato.
me canso de dizer, olha, lá no deserto, lá no Egito, o Abirão não apareceu, o Coré não apareceu, o Datã não apareceu, não se manifestou, o Absalão não se manifestou, mas depois que se tornou uma igreja sob uma liderança profética, aí, então eles apareceram. Aí vieram os problemas dentro da própria congregação. E foi ali, exatamente ali, que eles falharam, porque na maioria dos casos, 90%, eles tinham razão, porque era a soberania de Deus. Eles não podiam entender definitivamente, absolutamente a soberania de Deus. E nós estamos vivendo exatamente aquilo. Paulo diz que aquilo foi escrito para nós. Eles não podiam entender a soberania de Deus. Então, começou lá com o casamento de divórcio, quando Moisés tomou aquela mulher de cor e começou por ali. Logo a sua própria irmã ficou leprosa e acabou morrendo por causa daquilo. Depois, eu não sei, a Bíblia não relata tudo, gente. Vocês têm que entender isso. A Bíblia não relata todas as coisas, todos os detalhes, vírgula por vírgula da vida. É que eu disse, você acha que o único erro de Abraão foi mentir e apostatar durante toda a vida que ele viveu? 100 e tantos anos dele. O único erro que Davi cometeu na vida dele foi aquele adultério com Betseba, contar o povo e trazer a arca de uma forma antiprofética. Não foram. Então, vocês notem que não está tudo escrito ali. Mas vocês não calculam o que poderia ter acontecido, o que tenha acontecido, quando Moisés colocou 2 querubins ali. Ele recebeu por revelação, foi Deus falando com ele para botar os querubins. No entanto, o que Deus escreveu com o seu próprio dedo nas pedras, dizia, não faças imagem nem do que está em cima no céu, porque o querubim está em cima. Nem embaixo da terra, nem debaixo da terra, seja onde for. Não faças imagem. Depois Deus vem e só fala com ele, não deu por escrito. Faça 2 querubins e coloque lá. Então aí é essa soberania de Deus. Agora, quanta gente não tem, talvez nem se pode contar, não é? Que tropeçou em motivos diversos e tantas coisas. Por isso é que nós devemos esperar em Deus. Nós sabemos que nós estamos com a palavra real e verdadeira, a qual nós podemos dizer para onde iremos nós, não é? Então, concluímos aqui, como o fato de alguns maridos não deixarem suas esposas virem à igreja, e vice-versa. Você pensa que é só mulher que sofre isso? Nós temos irmão aqui, para ouvir o programa tem que ser escondido. Tem que ser escondido. Para vir na igreja, sofre terrivelmente. Então eu disse para essa semana mesmo, não é? Disse, irmão, a gente vê tanto contraste, não é? Assim, nas coisas dessa vida. O senhor vê, olha, o irmão Branham disse que a mulher não está sujeita, suposta a obedecer ao marido. Se ele mandar ela cortar o cabelo,
ir com ele a lugares imundos e deixar de vir à igreja. A mulher. Agora, a sua mulher não quer que o senhor venha na igreja? Como é que o senhor pode estar sujeito a ela? Contudo, quem sou eu para dizer que o senhor tem que largar dela e acabar com o seu lar para vir à igreja? Quem sou eu? Eu só posso dizer o seguinte: se o senhor quebrar tudo e não respeitar a ameaça dela e vir à igreja e não ir com ela a lugares imundos, a clubes, por exemplo, como ela impõe, o senhor não está pecando, pelo contrário, o senhor está obedecendo, o senhor está acertando. Agora, vocês que têm maridos descrentes, vejam como que fica a coisa. Enquanto uns estão chorando para as mulheres virem para a igreja, desejando que a mulher esteja na escola dominical com os filhos, no culto quarta-feira, na sexta-feira, maridos, né? Tem muitos maridos que choram, suspiram para as suas mulheres virem à igreja. Tem mulheres chorando para vir à igreja e os maridos não deixam. É desse jeitinho mesmo, não é de forma diferente. A questão do casamento e divórcio em si, houve um tempo que realmente isso causou um problema muito sério na sociedade. E uma moça cristã, evangélica, casar-se com um moço católico, espírita, era uma aberração. Para começar, ela seria excluída em ata da igreja, em assembleia geral da igreja. Ela seria excluída oficialmente da igreja. Ficava escrito no livro da igreja, livro de atas. E a irmã fulana de tal foi excluída nesse dia tal por causa de casamento com um moço descrente. Em assembleia. E o irmão fulano de tal foi excluído porque contraiu núpcias, depois de advertido, assim, visitado, etc, etc, contraiu núpcia com uma moça descrente. Ficou lá, ata assinada no livro de atas da igreja. É como é dito, às vezes nós apenas damos o dia da ceia, antes da ceia, para aqueles que se afastaram e que se comprometeram virem aqui à frente calados. Não entregamos ninguém a Satanás. A pessoa sai, ninguém fica sabendo. Até mesmo para cortar o companheirismo com ela, que é... Se você viu a pessoa saiu da comunhão, muito especialmente começou a murmurar por lá, você não pode nem comer com ela. Eu disse para o irmão, um irmão nosso antigo, tradicional aqui, um outro saiu e ele continuou trabalhando para ele, pescando com ele. Eu disse: olha, você vai ganhar o mesmo caminho. Ele disse: não, comigo não acontece. Não, ele não blasfema, ele não toca na igreja. Resultado, ele não está aqui mais há muito tempo. Foi também. E o outro que andava com ele, depois dele afastado, também já foi embora. E quem andar com esse que afastou, tudo por causa de toque, por causa de cantar, tudo. Quem andar com esse último que afastou também vai sair. Não tenha dúvida, não. Você começa a frequentar um comércio, qualquer estabelecimento de irmãos que blasfemam, que fazem da casa um ponto de murmuração contra a igreja, contra diáconos, contra a administração e coisa e tal. Daí a pouco, ou acontece, você não vai lá mais, ou então você vai pegar aquele espírito também. Uma das duas. Agora, quem disse foi São Paulo. Não é certo? Agora, essas perguntas, esses problemas são muito bons. E o que eu queria também dizer é o seguinte: às vezes há irmãos e irmãs que pensam que
aquele problema é só dela, é só dele. E às vezes o problema é ventilado, que está dizendo, bom, esse problema já foi tratado particularmente, não devia ser citado mais, está falando para mim, né? Bom, se foi, apenas vai reforçar seu ânimo. Eu já disse, olha, problemas que são tratados particularmente, às vezes há condições, até mesmo que a pessoa não pode sair delas, vocês têm que simplesmente concordar com a palavra. Não importa o quanto você ouça, você concorda. Mas aquilo não pode baixar o ridículo do pastor, o pregador, está usando o púlpito só para pregar para você. Então você se tornou a pessoa mais importante do mundo. Quer dizer, você tem um pregador só para sua conta, só para você. Não, não faz isso. Agora, se aquilo reforça, se aquilo traz, previne a sua alma, então tudo bem, dá glória a Deus. Paulo disse que Deus te toma como filho, não é? Então nós concluímos assim, em resposta, que mulheres que querem se separar, porque eles são maus, ou há mulheres que querem se separar porque eles são maus. Outras que querem porque eles são bons. Isto é, que não querem porque eles são bons. Se eles não fossem bons, quer dizer, caso contrário, se eles não fossem bons, isso é um apanhado geral, não é? Não é caso específico, é um apanhado geral. Outras que não querem separar porque eles são bons. Se eles não fossem bons, quer dizer, caso contrário, elas estariam querendo separar de todos os modos. Já há outras que choram terrivelmente e não admitem definitivamente que seus casamentos sejam desfeitos, que muito agrada a Deus. Há outras que se agarram ao casamento porque, tendo respeito à palavra de Deus, a mensagem, entendem que uma mulher que uma vez casada não pode se casar novamente. E temem enfrentar essa situação, sendo ainda novas, pelo resto de suas vidas. Essa é a parte mais grave, quer dizer, mais difícil. Vocês entendem? Enquanto vamos para o quarto item, você pensa nisso aí. Há outras que estão brincando com o casamento. Brincando, mas lá no interior, elas sabem que isso pode significar morte. Pode significar morte para elas. Bom, no tocante a essas que temem, porque constatadamente, você vê, isso são apanhados, são conclusões trazidas durante os anos, não é? A experiência da palavra, da mensagem, com a prática das coisas. Então, esse temor à palavra de Deus, esse respeito à palavra de Deus que há em seus corações, que as leva a se agarrarem como entre a vida e a morte nos seus casamentos, seus maridos. E muitas delas sofrendo a terrível dor de vê-los saindo entre os dedos. Porque de todos os modos eles vão se separar delas. Vocês estão entendendo? De todos os modos, eles vão se separar delas. E em alguns casos é porque elas servem a Deus. Em alguns casos é porque elas se vestem decentemente. Em alguns casos é porque elas não se pintam, não vão com eles a lugares imundos, não cortam seus cabelos. Porque elas são tementes a Deus. Em alguns casos. Agora, observando através do tempo, a gente constata
que não é bem assim. Caso contrário, São Paulo não estaria com 550% de divórcio ao ano. 550%. Agora, eu pergunto, eu estou com isso gravado num vídeo. Eu pergunto, a causa foi a mensagem? Foi porque elas não queriam ser imundas? A causa foi essa? Porque elas não queriam cortar seus cabelos? Não. Desses 550%, talvez 0,01% tem causa espiritual verdadeiramente. Porque elas não são mundanas, porque elas não querem ser mundanas. Elas estão de cabelos cortados, pintadas de shorts e tudo. Então a questão não é essa. A repórter vem de lá e diz: a causa principal é a independência da mulher. Isso é estatística, não é? Estudado lá. Estou com isso gravado aí. Foi recente essa estatística. Então não é a mensagem, irmã. Não é a mensagem. Não é propriamente a mensagem, porque uma mulher da mensagem, ela se torna mais aprazível, mais dócil, mais educada, mais de confiança. Ela se torna mais esposa, mais mãe, mais dona de casa. A causa não é essa. Então vamos tirar essa culpa que jogam na mensagem. Quando esse germe, esse vírus caiu na terra, no mundo, é a condição do tempo, diz o irmão Branham. Então, sempre tem que haver um pretexto. Quando um homem tem que largar de uma mulher, quer largar de uma mulher, tem que ter pretextos, e vice-versa. Quando a pessoa tende a sair da igreja, ela terá motivos. O irmão Branham disse: pode deixar que você vai ter motivos. Se não foi esse, será outro. Se não foi, depois acabou o Mar Vermelho, lá faltou carne, vai ser nas Águas Amargosas, vai ser em outro lugar. De qualquer maneira, vai chegar o motivo para aquelas pessoas deixarem a congregação. Então, de qualquer maneira, aquele homem deixaria aquela mulher. Mas aí o diabo vem e diz, usa familiares, amigos, amigas, para dizer: olha, está vendo o que deu sua religião? O que deu sua mensagem? É isso. Não resta dúvida que isso poderia ser uma parcela e muito pouco caso, lá algum caso na vida que seria realmente exclusivamente por causa da mensagem. Vocês estão entendendo, vocês sabem que isso é verdade. Eu anotei aqui, ouvindo o professor da Escola das Crianças, o que é uma verdade. O mal é aquele que tem más ações. O que faz o homem mal, o que faz o homem ser mal, são as suas ações. E vice-versa. O homem é bom, só quando ele tem boas ações, é claro. Que bom é esse que com ações más. Agora, naquele caso eu posso ter sido mal, naquele caso você pode ter sido mal, eventualmente mal. Teve uma ação má, naquele caso. Não sei se vocês estão entendendo. Há pessoas que são de atitudes más, formam uma corrente na vida, só atitudes más e más e más. Agora há outras que, por uma desventura, por um lapso, por uma negligência até, ou por um espírito, cometeu um ato mau, uma ação má. Isso não quer dizer que ele é mau.
não quer dizer que ele é um homem, uma mulher má, um homem mau. Porque, afinal de contas, ele e ela estão numa dimensão sujeita a acidentes. Então isso pode acontecer na vida conjugal. E uma maldade, por exemplo, vamos dizer, está certo, ele nunca matou, nunca foi iracundo, nunca fez nada. Mas num acidente, num lapso, ele puxou o revólver e a bala pegou na testa dela. E aí? Ele é um criminoso. Não sendo um homem mau, de índole criminosa. É por isso que tem que ser temperante. A pessoa tem que ser equilibrada. E não possuir armas, não guardar armas que possam ser usadas na sua precipitação. Armas, não digo só o revólver, a faca. Há muitas coisas que são armas contra a esposa, contra o marido. São armas abstratas, que não se pode ver, não se pode pegar, mas que vão se manifestar numa hora terrível de acidente, porque aquilo ficou gravado, guardado no guarda-roupa, lá debaixo da cama do coração. Então vai usar aquela arma na hora e pode arrasar de uma vez aquela comunhão, aquele casamento. Olha, isso é muito complexo e nós vamos ter esse assunto bastante, é um dos assuntos mais enfatizados nesse próximo encontro, que vai começar dia 30, se Deus permitir. Então faz o seguinte, orem por nós, orem inclusive por este assunto, porque é um assunto que, se possível, os pastores têm que chegar a um denominador comum, a um veredito, como em Atos capítulo 15. Casamento e divórcio vai ter que ser observado através da ordem social ou pela soberania de Deus, pela revelação. Uma das duas. Então, muitos quadros poderão ser mudados. Muitas vidas poderão ser consertadas. Não há nada que Deus não possa consertar aqui nessa terra. Deus pode consertar todas as coisas. Amém? Nós vamos ficar de pé, continuando o assunto. Em São Mateus 13, nós estamos em plena escola. Capítulo 13, verso 24. Propôs-lhes, verso 24, propôs-lhes outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? E ele lhes disse: o inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: queres que vamos arrancá-lo? Porém ele lhes disse: não, para que ao colher o joio não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa, e por ocasião da ceifa direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar. Mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Vamos para o versículo 36 agora. Salta para o versículo 36. Então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa,
E chegaram ao pé dele os seus discípulos, dizendo: explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondendo disse-lhes: o que semeia a boa semente é o Filho do homem. A boa semente, preste bem atenção. O campo é o mundo, é uma interpretação do próprio Senhor Jesus Cristo. E a boa semente são os filhos do reino. Ninguém tem que interpretar isso mais. E o joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo. Pronto. E a ceifa é o fim do mundo. E os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo e os que cometem iniquidade, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Senhor, aguce os nossos ouvidos para continuar ouvindo a Tua palavra. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Sentai-vos. Aqui no verso 35, Jesus disse: para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta que disse: abrirei em palavras a minha boca, publicarei coisas ocultas desde a fundação do mundo. Publicarei coisas ocultas desde a fundação do mundo. Então, ele próprio, Senhor Jesus Cristo, diz que não há nada encoberto que não seja revelado. Essas coisas ocultas, desde a fundação do mundo, elas começam pela semente da serpente. E que ele está publicando aqui, ó. Publicarei coisas ocultas desde a fundação do mundo. Mas nós vamos notar que a interpretação desta parábola, a interpretação da parábola, aconteceu depois que ele despediu a multidão. Foi Jesus para casa e chegaram ao pé dele os seus discípulos, dizendo: explica-nos a parábola do joio. Então ele explicou para os seus discípulos. Ele despediu a multidão sem explicá-la. Em outra ocasião, ligando um fato com outro, ele disse: a vós vos é dado conhecer o reino de Deus, mas a eles não. A parábola da semente, por exemplo, a vós vos é dado conhecer o significado dessa parábola, mas eles nunca conhecerão. Quem não pode ver aqui que há filhos do diabo e filhos de Deus, está cego. Está cego. Porque o campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino, os joios são os filhos do maligno. Agora, ligando isso aqui também com a semente da serpente pregada pelo irmão Branham, a revelação, inclusive aqui nessa mensagem, a era de Éfeso, e todo o Apocalipse, nós não temos como contestar isto. Nós podemos xingar, nós xingamos muitos aos outros, de filho do diabo, de demônio, de Satanás, seja lá o que for. Jesus falou a Pedro: para trás de mim, Satanás. Não é que Jesus fosse um xingador, não é? Mas ele estava se referindo a quem estava usando a Pedro naquele momento. Ele estava se referindo a quem estava usando a Pedro naquela hora. O que nós devemos ter temor
de abrir nossas bocas, mesmo estando irados, provocados, mesmo quando não for possível suportar, nós devíamos fazer qualquer loucura, mas não precipitar nas nossas bocas naquela hora. Aqui na mensagem de Éfeso, parágrafo 18, ele diz: estas ilustrações demonstram perfeitamente a parábola do Senhor Jesus Cristo, quando ele disse que o reino dos céus era semelhante a um semeador que semeava boa semente, mas vindo o inimigo semeava entre aquela boa semente joio. Quer dizer, vindo o inimigo. Nós que temos a revelação disso, nós sabemos que esse inimigo usou a serpente lá no Éden. O terreno foi Eva. Ele não podia engravidar Adão. Vocês têm que entender isso. Por isso é que Paulo disse, a mulher sendo enganada. Por quê? O terreno que recebe uma semente, a semente é a mulher, é a fêmea. Em todo o reino animal. Até no reino vegetal. Existem as fecundações, e eles falam assim, você está com cara de mamão macho. É um mamão que não dá fruto. Não é certo? Então, ali estava o terreno, a terra, onde foi plantada a semente de Satanás. Foi Caim. Caim era do maligno, disse São João. Caim foi exatamente essa semente de joio que foi semeada lá no Éden, no ventre de Eva. Abel foi a boa semente. Como homens, naturalmente, quem sabe Abel tivesse até mais defeito que Caim, como Esaú e Jacó. Esaú era um homem de boa reputação, de boa presença. Jacó estava sempre fazendo suas trapaças, passando alguém para trás. Mas quando chegou na hora do culto, na hora de cultuar, Abel mostrou que ele era a boa semente. E Caim mostrou que ele era a semente do diabo, que ele era a semente joio, que foi semeada no meio do trigo. Porque dali partia de uma maneira determinada tudo isso que nós enfrentamos sob circunstâncias inevitáveis. Estava falando com o irmão Joaquim Rodrigues. Olha, na verdade, ao analisar diversos problemas, ver pessoas sendo tomadas por um sentimentalismo terrível, que ninguém pode ajudá-las mais. Então eu disse, quer saber de uma coisa? Na verdade, nós todos estamos no mesmo hospital para pestilentos. Nós estamos na mesma enfermaria. E às vezes tem um doente que está melhorzinho, então quer ajudar o outro que está pior. É isso que está acontecendo. Mas estamos todos na mesma enfermaria, no mesmo hospital, para pestilentos. E o que vai distinguir, no fim, é aquilo que distinguiu no princípio. Nós estamos no fim do Éden satânico. O pecado dominou e floresceu, deu seus frutos. Tudo que o homem pode saborear através do sexo, da boca, do dinheiro, do corpo,
da tecnologia já foi saboreado. Já chegou no seu apogeu, no seu ápice. E tem, sem dúvida alguma, as irmãs, os irmãos podem anotar isso. Sem dúvida alguma. O que aconteceu no fim, no princípio, acontece no fim. O que distinguiu lá no princípio, que fez a separação entre Abel e Caim, o que identificou qual foi o exame do fator RH, o exame de sangue que foi feito lá no Éden, para saber quem era ou não filho de Adão. O exame está ali, exatamente na hora do culto. Por isso que você tem que ter cuidado, é com o culto que você dedica a Deus. O quanto devemos a esse profeta de Deus. O exame, você pega Gênesis, espera aí, nasceu, tá certo, eu admito que um desses aí não é filho de Adão. Mas qual é o exame que vamos fazer? Como é que chama? Jazz? Como é que chama, doutor? Doutora, por favor. Hã? Não, tem o nome do exame. O genético vai ter um... Hã? DNA. Tem um doutor ali atrás que sabe. DNA. É, esse aí. Vamos saber então fazer o DNA de Abel e Caim para saber qual dos dois é filho de Adão e qual dos dois não é. Então Deus esperou, espera um pouquinho. Eles vão me cultuar. Adão abraçava Caim, carinhava Caim. Quem sabe fazia cócegas em Caim. Abraçava Abel. Brincava com Abel, com os dois, e foi crescendo. Ele não sabia realmente que Caim não era seu filho. Mas quando chegou na hora do culto, a coisa não pôde ficar junta mais. Ali está o DNA. Exatamente como o profeta de Deus foi revelado. É isso, irmão Leite, que não nos deixa desanimar, entregarmos os pontos e sumirmos. Tem dia que a gente dá vontade de sumir, desaparecer. Mudar de identidade. Não é verdade? Mas é exatamente isso aí que faz a diferença. Foi a revelação que fez a diferença em toda a Bíblia Sagrada. Foi. Foi a predestinação, foi a eleição, foi a origem daquilo. A semente é a origem. Na hora do culto, o DNA de Deus bateu lá. Pam! Caim, filho do maligno. Abel, filho de Adão. Criação original. Um ofereceu culto bonito, florido. Inclusive é o pai da alta música. Parado ali, oferecendo aquele sacrifício tão lindo. E veja só o quanto Caim tinha, de fato, consciência de culto. Quem que disse para Caim que Deus não havia recebido o seu sacrifício, o seu culto? Quem que falou? Foi Deus. Chegou Caim, eu não aceitei seu sacrifício.
Quem foi que disse para ele? Agora, Abel vai lá, apanha um cordeirinho, e diz o profeta, lá estava aquele quadro mais horrendo que se podia observar, se ver, num lugar onde não matava-se nada. Não se matava nada. Mas por que Abel fez a mesma coisa que Deus fez? O Caim não viu que quando ele não sabia, seus pais não contaram para ele, eles não viram seus pais vestidos de peles, de cordeiro, e o que significava aquilo? Naturalmente eles tinham o seu culto doméstico. Eles conversavam, eles ensinavam, eles dialogavam, e papai isso, e aquilo, outro. Ele não sabia que quando Deus veio, que seus pais desobedeceram, Deus matou um cordeiro, mas no entanto Abel, foi lá e fez a mesma coisa que Deus fez. Caim fez a mesma coisa que a serpente fez. Enquanto Abel fez a mesma coisa que Deus fez. Isso me arrepia. E exatamente na hora em que define a semente. É o culto. Eles saíram rangendo dentes, eles rangeram dentes contra o irmão Branham. E não tem um homem mais odiado pelas denominações do que esse pobre cavaco aqui, nesse país. Se esse povo vê meu nome esculachado no jornal, na televisão, eles vão soltar foguetes, vão tocar trombetas, rejubilar. Na verdade, quando o irmão Branham morreu da maneira tão horrível, naturalmente muita gente disse, está vendo? Houve um daqueles que saiu dele, que estava vendendo cartão de oração lá, escondido. O irmão Branham, depois de 2 anos, botou ele para fora, fundou um seminário. Então, o que se era pregado por aí, como um casal de missionários dele me disse, aquele americano, irmão Lindson esteve com o irmão Branham somente até enquanto o irmão Branham não quis ser como Cristo. Graças a Deus que ele quis ser como Cristo. Deveria ser o seu desejo também, né? Mas ele quis tomar o lugar de Jesus. Então o irmão Lindson saiu fora. E logo em seguida, o irmão Branham bateu o carro e morreu. Quer dizer, vindicou a saída do mundo. Vindicou. Porque isso aí tem os dois lados. Não é certo? Agora, chegando aqui, irmãos, eu grifei de vermelho aqui no parágrafo 18, essa frase aqui, veja só, Deus não semeou joio. Deus não semeou contendas. Deus não semeou nada de mal que há em nossas casas. Deus não semeou nada de mal que há em nós. Que eu já analisei com aplicação, a gente pode ver que nesse terreno há as duas sementes. Há os dois lados, há as duas naturezas. Uma que não herda o reino dos céus. Mas o que é que mostrou a semente que estava lá dentro de William Branham, naquela hora que Satanás conseguiu torneá-lo? Numa hora de circunstância, ele disse,
como que uma fagulha do tamanho assim, de uma unha saiu lá do seu coração e disse para Satanás: Satanás, Deus deu, Deus tomou, levou, se referindo à sua filhinha que estava morrendo. Portanto, vai-te, Satanás. E fechou os olhinhos da filha. Vai, filha. Há uma tumba aberta lá em Jerusalém, testificando que a sua também será aberta. Deus não semeou joio. Deus não semeou mentira. Quando fala joio, pronto. Acho graça quando ouço parlamentares dizer: agora estamos fazendo a separação do joio com o trigo, tirando o joio do trigo. Deus não semeou joio. Satanás semeou aquele joio ali entre a boa semente de Deus. As duas classes de plantas, entre parênteses, gente, pessoa, de suas sementes diferentes cresceram juntamente. Ambas compartilharam do alimento da mesma terra, compartilharam do mesmo sol, chuva e dos demais benefícios, e foram cegadas em seu tempo próprio. O vê você? Nunca vai esquecer-se destas verdades enquanto estudamos as eras da igreja dos seus. Nunca vai se esquecer destas verdades. Nunca! É fácil não esquecer de males que recebemos, desafetos. Mas o que nós não devemos esquecer é isso aqui, ó. Nunca vá se esquecer desta grande verdade, que você não é semente de joio. Nós temos que forçosamente, meus irmãos, chegarem ali, nesse ponto. Parece que Deus está nos levando assim pelo cabresto, puxando a força. Dos homens, tem hora que eu fico com dó, com pena de quem é líder nessa mensagem, porque tudo tem que acontecer com eles para levar essa igreja a algum lugar, seja de sofrimento, de angústia, seja de que for, de prazer, seja o que for, tem que acontecer com eles. Então a gente vai pensando, voltando já a casamento e divórcio. Paulo disse aqui, ó, 1 Coríntios, capítulo 7, não fomentando nada. Como disse, se você tomar isso para um lado errado, ele diz, mas se o descrente se apartar, aparte-se. Porque neste caso o irmão ou irmã não está sujeito à servidão, mas Deus chamou-nos para a paz. E depois ele disse, porque de onde sabes, ó mulher, se salvarás teu marido? Porque há essa que não pode admitir essa verdade, essa realidade em sua vida, não que esteja partindo dela. Bem entendido. Ela tem que entender essa realidade, encarar essa realidade e diz, porque de onde sabes, ó mulher, se salvarás teu marido? Ou de onde sabes, ó marido, se salvarás a tua mulher? Quanto mais paciência, quanto mais anos passar, tudo bem. Mas o próprio Deus é assim, quer ir? O profeta diz, não deixa o diabo tirar sua saúde por causa disso. Quer ir? Vá. O filho pródigo não quis sair de casa, Deus deixou. Se referindo ao Senhor, não é? O Pai, deixou. Quer ir? Deixa ir. Agora, ele disse, o diabo quer tirar a sua saúde. Ele não é digno de sua preocupação, ela não é digna de sua preocupação. Ora, preste bem atenção. Porque de onde sabes, ó mulher, se salvarás teu marido?
Ou de onde sabes, ó marido, se salvarás tua mulher? É um terreno muito perigoso, escorregadio, e que precisa ter uma vara sacerdotal na mão para não escorregar e cair, não é? Para enfincar ali. Não é equilibrista, não. Tem que andar com uma varinha na mão. E assim cada um ande como Deus lhe repartiu, cada um como o Senhor o chamou. É o que ordeno em todas as igrejas. Agora, isso aí é uma ordem do Senhor. E eu fico pensando, gente, que eu estou dizendo, parece que tem que ir sendo puxada a força contra aquilo que a gente crê, contra princípios. Você vai sendo puxado na marra para um devido lugar. E se é o rapto? Se o rapto começa por aí, o rapto começa por fugir da parentela. Que os inimigos maiores do homem são seus familiares. Agora, não só quando eles agridem, talvez eles se tornam mais perigosos é quando eles são compreensivos e ajudam. Você já viu o casamento? Preste bem atenção, moça. Quando você vai casar, na hora de arrumar, aí aparece a prima pervertida, a tia pervertida, justamente no dia principal do passo mais importante daquele rapaz, daquela moça, é o que aparece mais sujeira na sua casa, na sua arrumação. É mulher de short, é mulher de unha pintada, de cara pintada, essa coiseira toda, e arruma. Não, e tem que botar base, que vai essa coisa branca para lá, pálida, e tem que fazer isso, tem que fazer, elas que mandam. Porque é tia, porque é irmã, porque é prima, porque é cunhada, porque é isso, porque é aquilo. Não é verdade? É só ir ajudando. E me desculpem, depois tem que dar até cerveja depois de casamento. Porque como é que faz? Os convidados, você já pensou você dar Guaraná? Para o doutor fulano, lá o primo, lá, o coitado, Guaraná? Tem que ter uísque. Tem que ter um vinho de boa qualidade. Guaraná, isso é ridículo. E assim por diante. Não é verdade? É ou não é? É isso aí. E justamente, olha, depois da salvação, o dia mais importante dela e dele é aquele dia. É aquela noite, é aquele dia. Mas e a definição? Isso é uma questão de revelação. Nós estamos sendo arrebatados, raptados. Mas há irmãs, irmãos, isso até é admirável, né? Que se Jesus vier ali e disse, olha, vamos embora? Disse, Jesus, escuta aqui, meu marido vai? Não, ele não vai. Não, então não vou não, só espera aí. E meus filhinhos, e meus netinhos? Vão? Não, eles não são eleitos, eles não são da noiva. E como é que eu faço? Pega de cá, pega de lá. Eu não posso ir. Aí, minha mulher, como é que você pensa que Ló viveu aquele pedaço ali depois que aquela mulher olhou para trás? Ele deve ter tirado um grito angustiante com ela. Não! Até filmaram isso já, não é? Um filme é uma pregação. Se estivesse filmando tudo que eu estou falando aqui, dava cenas. É isso que é um filme. É uma pregação. Uma pregação é um filme. Pode fotografar aquela pregação, pode filmar. É imagem. Então nós pregamos sobre Pedro, não é? Então assim, cada autor, e normalmente os autores americanos, quando vão fazer filme bíblico, têm mais consistência bíblica,
porque são colonizados são evangélicos. Os filmes italianos acerca da Bíblia são católicos. Tem muita coisinha ali. São autores e atores católicos, né? Mas é isso. Agora, não seria realmente um momento de se encarar a realidade dos fatos e coisas que nós temos que estudar e temos coragem para enfrentá-las de uma forma real, muito embora doendo o peito. Que Deus possa ajudar a cada um prosseguir pensando nisso, nunca se esquecer. Você vai guardar isso. Bom, de fato, o que distinguiu lá no princípio, vai estar distinguindo agora no fim. O culto de Caim, o culto de Abel. A semente que foi semeada. Vamos ficar de pé, irmãos. Às 17 horas, se Deus quiser, estaremos aqui então com a Santa Ceia do Senhor. Pai nosso que está nos céus, estamos tão agradecidos ao Senhor, tão felizes, porque estamos no que é verdadeiro. O Senhor tem nos dado o ensinamento de Paulo, de Pedro, do irmão Brana. Por isso, ó Deus, estamos certos que aquele que é maior do que o que está no mundo está em nós, está conosco. Ele é maior do que esse problema, ele é maior do que esta enfermidade. O gigante era maior do que Davi, mas não era maior do que o que estava em Davi. Essa doença é maior do que essa irmã, mas não é maior do que o que está nela. Que ela possa, essa doença, desaparecer. Que o poder desta palavra possa fluir nos nossos corações, ao ponto de lançar fora tudo que nos arruína. No nome de Jesus Cristo, confirma tuas bênçãos da tua maravilhosa palavra nos nossos corações. No nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Cumprimente um outro, volte para casa, dando glória a Deus, por termos ouvido a palavra de Deus nos nossos corações. Deus abençoe os irmãos no nome de Jesus Cristo. Sou o rapaz Davi, com sua funda em mão. Sou o rapaz Davi, rapaz de oração. Sou o rapaz Davi, lá no pequeno rio. Sou o rapaz Davi, 5 seixos pra si tomou. E uma pedrinha pôs na funda, então girou, girou. E uma pedrinha pôs na funda, então girou, girou. Girou, 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 girou. E uma pedrinha foi para o ar. E o gigante veio ao chão. Se veio, sou rapaz Davi, com sua funda em mão. Sou rapaz Davi, rapaz de oração. Sou rapaz Davi, lá no pequeno rio. 1, 2, 3, 4, 5 seixos pra se tomou. E uma pedrinha pôs na funda, então girou, girou. E uma pedrinha pôs na funda, então girou, girou. Girou, 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 girou. E uma pedrinha foi para o ar.
gigante veio, O gigante veio, 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 veio.